Bom dia, oficial, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, ainda que virtualmente, e eu espero que vocês aproveitem a aula de hoje. Então, a aula de hoje é para falar sobre a obra da Madame Bovary, essa obra que foi lançada em 1857, então é no século XIX, na segunda metade do século XIX, pelo Gustave Flaubert. Então, ela é uma das maiores obras da literatura francesa, é considerada uma obra realista, e ela critica a idealização do amor e traz também temas polêmicos, como o adultério feminino e o suicídio. Então, a Madame Bovary é um clássico romance mundial e é considerado um marco do realismo. Então, quando se fala em escola literária, o momento literário do realismo, a obra que marca o início do realismo é Madame Bovary, tá? Do Gustave Flaubert. Então, ela dá um destaque, ela tem destaque porque ela é uma obra original em relação às narrativas publicadas até então, naquela época, e ela é uma obra polêmica também, porque ela, além de trazer temas tabus como o adultério feminino e o adultério feminino era um tabu para a época, né? O suicídio até hoje é um tema tabu na nossa sociedade. Ela apresenta também críticas aos hábitos da burguesia e também da igreja. É uma crítica também à igreja. Então, eu não sei se vocês assistiram, mas caso tenham oportunidade, vão lá no mural de vocês, que eu postei um vídeo que eu preparei falando sobre o realismo, falando desse contexto histórico. Então, o realismo, ele surge com esses ideais antirromânticos, antiburgueses e antirreligiosos também, ok? Então, esse livro, ele rompe com o romantismo, dá origem ao realismo, como eu falei, e ele tem, entre outras características, o uso de descrições minuciosas e racionais dos seus personagens e das situações. Então, até então, as obras, elas apenas eram uma observação da realidade e falava ali dos seus personagens, mas não tinha o empenho em fazer uma observação psicológica desses personagens, ok? Então, a partir do realismo é que a gente vai observar isso. Então, como que é a Emma Bovary? Como que é essa protagonista? Ela é uma romântica incurável, ela, durante a juventude, é colocada no convento, porque ela perde a mãe muito cedo, e o pai fica ali, né, sendo um pai solo, e coloca ela no convento. Então, ela é uma menina superdotada, né, com várias. Ela é prendada, sabe fazer várias coisas, ela tem uma educação esmerada, ela sabe dançar, ela sabe tocar piano, ela sabe tecer, né, tapeçaria, e ela ocupa o seu tempo lendo muitos livros, lendo muitos romances. Então, esses livros a tornam uma jovem sonhadora que idealizava um amor perfeito, igual os dos livros que ela lia. Então, ela esperava uma vida melhor e cheia de riqueza com o casamento. Lá no vídeo sobre o romantismo, ou sobre o romantismo, não, perdão, sobre o realismo, eu vou falar isso, que nas obras românticas, elas terminavam com um final feliz, que era o casamento. As obras realistas começam com o casamento. Então, vocês, por exemplo, nunca pararam para pensar o que acontece depois desse felizes para sempre? Será que realmente foram felizes? Então, o realismo vem para romper com esses ideais românticos e para criticar o casamento, que mostrava-se, então, uma instituição fadada ao fracasso, uma instituição falida. Beleza? E daí, como lá nas obras que ela lia, as mulheres, as protagonistas, elas achavam o príncipe encantado, casavam, e normalmente essas pessoas tinham posses, eram ricas, então ela sonhava isso para a vida dela também. Então ela se casou com o médico o Charles Bovary, então Bovary é o sobrenome do marido, do Charles, tá? E só que com esse casamento ela não conseguiu corresponder essa devoção que o marido tinha para ela. Então, o marido, ele era muito dedicado, a amava, tratava super bem, tinha uma verdadeira devoção pela esposa, pela Emma Bovary, só que a Emma não conseguiu corresponder a esse amor do Charles. Então, ela fica ali naquele casamento mergulhada num tédio, que era uma moça sonhadora, ela passa a maior parte do tempo lendo novelas românticas, então, com o casamento, ela continua lendo esses livros, e ela acaba por desenvolver uma depressão, porque a vida que ela sonhava não a satisfaz.
não corresponde, a vida que ela tem não corresponde à que ela sonhava, então isso acaba gerando uma insatisfação tão grande que ela fica melancólica e depressiva. Então ela teve 2 amantes, ela teve uma vida dupla. E o fato dela não encontrar na vida, né, que ela tinha essa condição que ela lia nos livros, então ela fica com essa insatisfação permanente. Então agora eu vou contar um pouco do livro. Eu não sei se vocês conhecem o livro, eu coloquei o PDF para vocês lerem, eu não sei se vocês começaram a ler, tiveram interesse, ou pelo menos foram em busca dos resumos. Mas se não foi, não tem problema, eu vou contar a história aqui, infelizmente, então vai ter spoilers, tá? Já peço desculpa de antemão, mas assim é a vida, nossa aula de hoje é isso, é para falar sobre essa obra. Então, o livro Madame Bovary, deixa eu pegar o meu aqui, o meu é esse, só que tem uma capa, que é uma edição de luxo, que é em azul, com letras douradas, tipo assim, bem bonito. Mas o meu é esse, com essa imagem meio abstrata, assim, meio moderna, né? Ok, então vamos lá. Como que começa o livro? O livro começa com a apresentação do Charles Bovary. Embora a protagonista seja Emma, mas começa com a apresentação do marido. Então, o marido, ele é um garoto, fruto de um casamento conturbado. Então, ele já não tinha um exemplo de casamento feliz dentro da sua casa. E, com o tempo, ele demorou um certo tempo para entrar na escola, ou seja, não era uma criança, um jovem com futuro promissor, que tinha altas habilidades, nem nada disso. Era um garoto comum, tá? Ele demora a entrar na escola e, ao terminar a escola, ele é enviado para estudar medicina. E ele vai estudar medicina com a assistência da mãe. Então, a mãe que o obriga a estudar medicina, então ele não quer, então ele não tem devoção para isso, ele não tem vocação para ser médico. E daí, longe de casa, ele toma gosto pela vida boêmia, pela vida noturna, ele passa todas as noites, termina num bar sujo, né, como fala na história, ele gosta muito de jogar dominó, e isso acaba sendo uma iniciação dele no mundo, tá? Esse acesso aos prazeres proibidos, ao jogo, à bebida e assim por diante. Consequentemente, no final lá da faculdade, ele é reprovado no exame de saúde, né? No exame oficial para ser médico, ele é reprovado, porque é um cara que não se dedica e sempre foi um cara mediano. E daí, o que ele pensa? Bom, eu vou decorar as possíveis perguntas que podem cair no teste, e daí eu passo. E daí ele consegue passar, mas com uma nota razoável. E daí a sua mãe pensa assim, bom, não basta agora só ele estar formado, ele precisa de uma mulher, ele precisa se casar. E daí ele casa com uma jovem viúva, passa a viver com ela, e ela, então, a Heloise, é a primeira Madame Bovary. Então, a Madame Bovary, do nosso livro, a Emma Bovary, é a segunda senhora Bovary. A primeira é a Heloise, que é uma jovem viúva, casa com o Charles, ela é mais velha que o Charles, e ela é uma mulher controladora, e ela é dona de algumas posses. Então, o Charles, além de tudo, ele não é rico, tá? Ele passa a ter certas riquezas com o casamento com a Heloise. Quem tem o dinheiro mesmo é a Heloise. Ok. E daí, o pai da Emma, o senhor Teodoro, ele vai a uma festa, folia de reis, e quebra a perna. E quem vai atendê-lo lá no interior, porque a Emma e o pai moram no campo, moram no interior. O Charles vai atender esse paciente, o senhor Teodoro, lá no campo. E daí ele conhece a Emma que é essa mulher, essa jovem órfã, que mora ali só com o pai, então ela que é responsável por cuidar da casa, enfim. E o Charles fica encantado com a menina e ele acaba indo várias vezes visitar esse paciente. E acaba se aproximando da Emma, que é uma jovem, educada, bela e, acima de tudo, solteira. Com essa aproximação da Emma, a esposa dele, a Heloise, ela percebe essas visitas frequentes do médico, né, à casa do senhor Teodori, e ela repara, né, que tem alguma coisa de errado. Então, enciumada, ela proíbe o marido que volte lá na casa da Emma. E o marido, muito obediente, porque a sua esposa era uma mulher controladora, acata o pedido.
Pouco tempo depois, o pai da Heloíse, o pai da primeira Madame Bovary, falece. Então, deixa aí mais bens. Só que o advogado deles, ó, leva esses bens da família. E daí o casal entra numa crise por causa aí desse roubo aí que o advogado fez nos bens da Heloíse, os bens que ela herdaria do pai dela. E há também uma crise, especialmente porque a mãe do Charles, o Charles, gente, pelo que vocês podem perceber, ou se não perceberam até então, é meio que um banana, né? Então, primeiro é a mãe, que ele é muito influenciado pela mãe, depois é a esposa, ele não tem voz ativa, é a esposa controladora, e daí a mãe dele, a senhora Bovary, por ter grande influência na vida do filho, ela acaba brigando, né, tretando com a esposa do filho, a Heloíse, interfere no casamento deles, e a partir dessas, uma série de brigas, a esposa do Charles, ela morre, ela desmaia e morre, brigando com a sogra, tá? Então, já viúva, após passar 5 meses, o Charles resolve voltar lá na casa da Emma, ver o senhor Theodore, né? Ele consegue se reaproximar da família. Um tempo mais tarde, os dois decidem se casar, né? O Charles pede a Emma em casamento, né, para o sogro acata, fica feliz, e daí o jovem casal segue com os planos dele. Primeiro, o Charles passa por esse período de luto, né, porque perdeu a primeira esposa, mas se casa com a Emma. Então, o Charles é um marido super afetuoso, super dedicado, ele sentia-se feliz, satisfeito, ele não tinha nenhuma preocupação. Para ele, o casamento estava perfeito. A Emma, até então, nos primeiros momentos ali de casada, ela também se sentia encantada, né? Porque ela acreditava no início do seu conto romântico, né? Até nossa, né? Na cabeça dela, poxa, agora eu vou viver então tudo que eu sonhei, tudo que eu idealizei, tudo que eu vi nos livros românticos, né? Agora chegou a minha vez, eu vou ter a vida assim também. Só que, embora a Emma fosse uma garota do campo, a gente espera que ela tenha ambições mais simplórias, mas não. Muito ao contrário, a Emma tinha sonhos burgueses, tá? E a humilde e tranquila vida dela rural não a satisfazia. Então, a cada dia ela se sentia mais irritada com a simplicidade do marido. O marido era um homem simples, ele não almejava fazer parte da burguesia. Já a Emma, sim, tinha essa ambição. Então, ela queria participar de bailes, ela queria ir aonde estava a burguesia, né? Aquela camada ali elitizada da sociedade. E o Charles tinha seus costumes ordinários, simplórios, e isso frustrava as expectativas da esposa, da Emma. Então, envolvida naquele tédio, naquela monotonia, isso desperta na nossa protagonista uma grande insatisfação. Até que um certo dia, o casal, né, a Emma e o Charles, são convidados para um baile, né, que é oferecido por um marquês. E daí, naquela noite, que é completamente diferente da habitual, né, da vida da Emma, ela dança com o Visconde e ela começa a fantasiar histórias, fazendo daquele Visconde um personagem da sua história, tá? Mas até então ela não se envolve aí com ninguém, tá? Mas ela já começa a pensar, né? E se, né? E se eu me envolvesse com o Visconde, né? Com o Marquês, né? O que será que aconteceria? Bom, então, como eu disse, a Emma, ela devorava esses livros românticos, então idealizava essa relação perfeita, uma relação avassaladora. E a vida dela com Charles não era avassaladora, não dava um frio na barriga. Então, ela buscava, ela ansiava por aventuras, tá? Então, com esse cotidiano pacato, e a dúvida se ela tinha casado com um par perfeito, né? Se realmente o Charles era o homem da vida dela, falou assim, por será que eu fiz certo casar com esse homem? Então ela caiu em profunda melancolia, ela entrou em depressão, e o marido, que era um marido super dedicado, né, a esposa, decidiu então se mudar do interior, né? Eles estavam de mudança, e daí a Emma descobriu que estava grávida, então nasce a filha deles, a Berta. Com a mudança, mesmo a Emma era do campo, né? Era do interior. Daí, quando ela conhece o Charles,
eles mudam para a cidade. Mas aí, como o Charles vê que a esposa está melancólica, depressiva, ele pensa, poxa, se ela era do campo, será que essa mudança não afetou, não a fez bem? Então vamos voltar para o campo. E daí a Emma, mesmo conhecendo algumas pessoas naquele vilarejo, ela continua entediada. Nem a maternidade a satisfazia, nem a maternidade a ajudava a sair dessa melancolia. Bom, daí ela conhece um jovem latifundiário, metido a conquistador, chamado Rodolph, tá? Ele é um homem, um bom vivant, o famoso Dom Juan do campo. E dele tem a oportunidade de conhecer a Emma ao fazer uma visita ao médico, ao marido dela. E ele olha para mim e fala assim: bom, vou seduzi-la, porque era essa o passatempo dele, era esse o passatempo dele, seduzir as mulheres. E encontrou na Emma uma pessoa ali frustrada, infeliz, insatisfeita, então ele conseguiu. Então, finalmente, agora a Emma pensou: vou sair da monotonia, né? Vou viver uma aventura, vou ter um friozinho na barriga. Só que nesse momento, ela começa a realizar gastos extravagantes para manter essa relação com o Rodolph. Então, ela começa a comprar muitos vestidos, muitas coisas caras para manter essa relação. No entanto, essa relação também não dura muito, porque ela e o Rodolph, eles se organizam para fugir juntos. Só que daí o Rodolph foge sozinho, porque ele não quer manter uma relação com a Emma. A Emma é só um passatempo, é só uma diversão, ele não quer um compromisso. E daí, depois de descobrir, né, o acontecido, que o seu amante a larga, deixa, né, a abandona, ela fica gravemente doente, e daí ela busca um refúgio na onde? Na religião. Aí a crítica do livro com a religião também. Então ela meio que se esconde, né, depois de trair, de ser adúltera, mas ela busca refúgio ali, né, e passa a se tornar religiosa. E nisso o marido dela tá assolado de contas, só que até então ele não sabe que a coisa tá tão feia assim pro lado dele, né, o marido. Daí o segundo homem com quem a Emma trai o marido é um jovem, esperto, estudante de direito, chamado Leon, ou Léon, não sei exatamente como os franceses falam, né, já que é uma obra francesa, que ele partilhava com Emma esse desejo de deixar a vida pacata do vilarejo, a vida pacata do campo. E a Emma o conheceu logo que chegou nesse vilarejo. Só que até então não teve nada com ele, né? Daí depois ela o reencontra e eles passam a conversar frequentemente. E daí, diante do desgosto, né? Porque ela foi abandonada pelo primeiro amante. Daí ela se apaixona pelo Leon, nessas conversas frequentes, ela acaba se apaixonando por ele, então ele acaba se tornando o seu segundo amante. E a relação que ela tinha com o Leon era uma relação suave, gostosa, prazerosa. Ao contrário do primeiro amante, o primeiro amante só queria se divertir mesmo, só queria passar um tempo. Já o segundo, ele nutria assim, sentimentos verdadeiros pela Madame Bovary, pela Emma. E daí, só que mesmo passando esse tempo juntos, apesar desse romantismo, a Emma percebeu que essa relação também não atendia suas necessidades. Então, era uma pessoa constantemente insatisfeita, então ela se decepciona mais uma vez. Bom, em determinado momento, a jovem camponesa ela começa a mexer nas contas e ela percebe que as dívidas estão fora do controle e ela entra em desespero e tenta esconder essas dívidas do marido. E com a ameaça do bloqueio dos bens da família, né, dela e do marido, ela começa a pedir dinheiro a todo mundo que ela conhece. Só que as pessoas não ajudam, e as que ajudam, ela acaba criando uma bola de neve, porque ela já deve, daí ela vai pedir dinheiro emprestado para outra pessoa para pagar uma outra dívida e ela acaba se endividando cada vez mais. E daí ela pensa, vou atrás do Leon do meu segundo amante, né, para ele me fornecer o dinheiro. Bem-vindo, Cauã. Bom, Cauã, já tô quase no final da história, mas depois tá sendo gravado, depois eu disponibilizo para vocês assistirem. Bom, continuando. Daí a Emma vai atrás de todos os conhecidos pedindo dinheiro, vai atrás do amante, né? Fala que necessita muito desse dinheiro, só que o amante nega. E daí ela se vê
sem amante, né? Sem o primeiro que largou ela, abandonou ela, o segundo, a hora que ela mais precisa, que ela tá lá desesperada, não a ajuda, então ela se decepciona muito e ela com o tempo fica desesperada, amargurada, tanto com o casamento quanto com as relações amorosas, né, extraconjugais, e as dívidas cada vez aumentando mais. Então ela resolve o quê? Ela recorre ao suicídio. Ela toma veneno e morre. Então ela se vê sem saída e ela acaba então tomando um remédio que chama arsênico. Se vocês pesquisarem, ele é usado em fármacos, só que depende da quantidade. Então, em grande quantidade, ele é veneno, tá? Só que a história não termina aí, ela não termina com a morte da Madame Bovary. Por quê? O marido, ele só descobriu essa vida dupla da esposa depois que ela morreu, depois que ela se suicidou. Então ele fica viúvo, ele ainda é jovem, ele herdou uma série de dívidas, né, que ele desconhecia. Então ele precisou abrir mão de todo o seu patrimônio para quitar essas dívidas. Então, além da esposa o trair, ela se mata, o deixa sozinho com a filha e ainda super endividado. Então ele fica muito desgostoso e ele termina por falecer prematuramente. A infelicidade dele é tão grande, o desgosto é tão grande, que ele também acaba morrendo. E deixa a filha aberta, então, com a mãe, né? A cargo da avó. Só que com o tempo, né, já que a avó também já é uma pessoa de idade, ela também morre. E daí a menina fica sob responsabilidade, sob tutela de uma tia. Só que essa tia, ela é muito pobre e ela, então, é obrigada, já que ela não tem como sustentar a Berta, a enviar a menina para trabalhar numa fábrica de algodão. Então, lá no vídeo que eu fiz falando sobre o realismo, eu também falo dessa camada, né, dessa população proletariada que trabalha, né, nas fábricas, nas indústrias, que são pessoas que trabalham horas ali a fio, né, não tem direitos trabalhistas, estão todo momento ali as tensões políticas sociais em busca desses direitos. É uma época em que tem essa evolução tecnológica, científica, então as máquinas estão tomando o lugar da mão de obra, né, do homem, e daí a Berta se encontra, então, sozinha, órfã de pai, de mãe, pobre, tendo que trabalhar numa fábrica de algodão. Então, para vocês pensarem como as decisões tomadas pela mãe acabaram trazendo consequências para a vida da Berta, para a vida da filha, que era uma pessoa ali inocente na história. Ela não pediu para nascer, não pediu para passar por tudo aquilo e provavelmente acabou sofrendo. Bom, gente, com esse livro da Madame Bovary, foi criado um termo na psicologia, 35 anos após a publicação desse livro, que foi cunhado pelo filósofo Jules de Gaultier, em 1892. Que termo é esse? É o bovarismo. Então, o bovarismo é uma síndrome, né, conhecida como a síndrome da Madame Bovary, que é um termo usado na psicologia para nomear o transtorno de comportamento que resulta da idealização do amor romântico, gerando uma sensação de insatisfação crônica, tá? Então, é uma patologia, tá? Então, essa condição originalmente atingia especialmente as mulheres, tá? Isso não significa que não possa atingir os homens, mas atingia especialmente as mulheres, porque elas criavam uma ideia do parceiro, né, idealizada, que na realidade era inatingível, né? Eu falo muito disso lá na época do romantismo, que as mulheres eram muito idealizadas, os amores eram muito idealizados, e daí os autores, o eu lírico ali era sempre muito triste, frustrado, porque era algo inatingível, inalcançável. Então, as pessoas diagnosticadas com a síndrome de Madame Bovary ou com o bovarismo, geralmente elas não conseguem ficar sozinhas, tá? Elas julgam, então elas vão de um relacionamento ao outro e elas julgam que só o amor vai resolver todos os seus problemas.
Então, elas pensam assim, não, a hora que eu encontrar a pessoa certa, a minha vida vai se resolver. Então, ela projeta no outro a sua felicidade, o que é algo muito problemático, né? Porque a sua felicidade não depende do outro. Quando você coloca essa responsabilidade no outro, que o outro é responsável por te fazer feliz, daí você acaba entrando, então, ficando frustrada, né? Porque isso não acontece. Então, essas pessoas com essa síndrome, elas investem em relações insustentáveis, tipo a longo prazo, e como solução, porque ali com aquele relacionamento, o primeiro relacionamento, tipo, o oficial, né? Elas não conseguem satisfazer os seus desejos, elas acabam se envolvendo com outros pares românticos, né? Com outras pessoas, e ficam obcecadas nesses parceiros, nesses amantes. Tá? Então, o Julius foi o primeiro a relatar essa patologia e que faz com que quem sofra dessa condição, ela sinta essa permanente melancolia, insatisfação nas relações que estabelece. Então, essas relações não são só relações amorosas. Então, qualquer relação que essas pessoas que sofrem, né, dessa condição têm, qualquer relação que elas tenham, elas projeta a felicidade nelas, nos outros, e os outros, por todos nós sermos imperfeitos, acabam em algum momento frustrando, né? Porque é assim mesmo, em algum momento as pessoas vão fazer algo que, que vão te satisfazer, que vão te deixar triste, e daí para essas pessoas, tipo, é o fim do mundo. Então, a Madame Bovary é um personagem modelo de insatisfação, porque ela é muito insatisfeita com a própria realidade dela, ela deseja a todo momento ser outra pessoa, a partir desse imaginário que ela criou, lendo nessas leituras romanescas. Então, essas leituras alimentavam muito, por assim dizer, uma vida de conto de fadas. E uma vida de conto de fadas, a gente sabe que a gente nunca vai ter, nunca vai alcançar. Então, talvez uma crítica à religião também estaria, porque ela foi criada no convento. Então, talvez ela estava ali reclusa, fechada, e ela não tinha, talvez, noção da realidade, né? Como as coisas eram ali fora. Então, o único contato que ela tinha com o exterior eram os livros, eram esses romances. Então, ela criou uma visão distorcida de como era o casamento, né? De como deveria ser um marido, de como deveria ser uma vida de casado. Então, ela inverte, né, o olhar entre a realidade e a ficção, tá? Então, entre o seu eu real e a possibilidade de um outro ser que é imaginado na sua fantasia. Então, ela se imagina lá vivendo uma vida cheia de aventuras, que proporciona vários frios na barriga, mas não alcança. Então, gente, primeiro, então, partindo agora para a análise da obra, é uma obra muito corajosa, porque até então nunca ninguém tinha falado de adultério, ainda mais adultério feminino. Traz, então, temas tabus para a sociedade contemporânea. É perseverante, porque o autor ele demora 5 anos para escrever, para compor essa obra. E o Gustavo Flaubert ele chegou a ser processado, tá? Ele foi parar na justiça por causa dessa obra, sob a acusação de imoralidade e ofensa religiosa. Então, ele foi levado a julgamento, junto com o diretor da revista em que a história foi publicada pela primeira vez. E eram publicados assim, em episódios, como se fosse um folhetim, cada vez vinha partezinhas. E tinha alguns pequenos cortes, tá? Então não era tudo, era meio que censurado algumas coisas. E ainda assim, o Gustavo Flaubert foi censurado e o diretor da revista também. Então, a polêmica publicação, essa polêmica obra, ela foi acusada de ofensa moral e à religião. Então, ofendia a sociedade, porque onde já se viu mulheres traindo, oh meu Deus, tipo, isso é uma ofensa à família, à instituição que é o casamento, à sociedade em si, é uma ofensa à religião, então, e por conta disso acabou despertando um grande interesse pelo público. Por quê? Poxa, se eu tô vendo uma obra que ela é super polêmica, o cara foi para julgamento, né? Mas, graças a Deus, foi absolvido, né? Então, o que tem de tão interessante nessa obra? Então, o que era para... O título saiu pela culatra. Tentaram inibir o autor, né? Tentaram proibir
a vinculação dessa obra, mas não teve êxito, porque no final, quando o Gustavo Flaubert foi absolvido, que então poderia continuar a publicar, né, essa obra, as pessoas tinham muito interesse, elas ficaram muito curiosas, tá? Então, o Gustavo Flaubert, ele foi absolvido, mas ele não foi desculpado por alguns puritanos da época, tá? Então, além da história sobre essa mulher adúltera, sonhadora, insatisfeita com o próprio casamento, a Madame Bovary faz, então, essas críticas ao clero e essa sociedade burguesa, que eram temas intoleráveis na década de 1850. Então, o realismo, ele vem com esses ideais antirromânticos, antiburgueses, antirreligiosos, tá? Então, é polêmico, durante um bom tempo foi uma obra questionadora, talvez até hoje seja questionadora, porque hoje a gente sabe que há muitos puritanos aí, né, ainda na época de hoje, e talvez ainda existe muita gente que projete no casamento como uma fuga, um escapismo da realidade, né? Igual a Madame Bovary vivia ali no campo, aquela vida simples com o pai, então ela idealizava, ela projetava no casamento essa fuga da realidade dela, então ela esperava que seria bem melhor. Bom, então tem essa insatisfação que ajudou a compor, né, essa célebre obra, e, e o Gustavo Flaubert foi muito questionado, por quê? Se é uma obra original, se até então não se falava em adultério feminino, da onde esse cara tirou essa ideia de que mulheres também traem? Então, sempre o perguntavam em quem ele se inspirou, quem foi a inspiração. Meio que um bochicho, meu Deus, quem será que é a mulher que está traindo, que é casada com um médico e que trai, que esse homem se inspirou para fazer essa obra? E daí o Gustavo Flaubert respondeu, Madame Bovary sou eu. E fim de papo. Embora há algumas fontes que falem que sim, ele teve uma inspiração de um caso real de uma mulher que ela se suicidou após o adultério. Bom, esse livro, ele teve várias versões, né? Ele foi adaptado para também para a versão audiovisual, então para filmes. Então tem 4 versões que se destacam. Uma versão de 1934, que é um longa-metragem francês. Em 1991 também foi feito um outro filme também francês. Em 2000 foi feita uma versão norte-americana, britânica. E em 2014 foi feita uma produção belga. Essa produção de 2014 eu assisti, tem no YouTube. Eu não indiquei para vocês assistirem, não coloquei no planejamento, não coloquei na PC, por quê? Tem cenas de sexo. E daí vocês são público então, que não podem assistir esse filme, eu não poderia indicá-lo. Mas então, para que vocês saibam que tem as versões em filme. Só que, se eu não me engano, por exemplo, essa versão de 2014 que eu assisti, 2014 ou 2004 que eu falei? Nem lembro. 2014, tá. Essa versão de 2014 que eu assisti, se eu não me engano, não fala da Berta, não fala da filha, tá? Então a Emma morre, mas é como se não tivesse deixado a filha, entendeu? E não mostra também o final trágico. Então não mostra que o homem também morreu, que o homem ficou endividado, que ele ficou pobre, que daí teve que deixar a filha com a avó paterna, que depois a avó também morre. Então não tem esse final que tem no livro, não tem nesse filme de 2014 que eu assisti. Talvez nas outras versões audiovisuais tenha, tá? Mas aí eu não conheço, que eu não assisti. Então, gente, na APC de vocês, na APC1 do terceiro bimestre, tem lá perguntinhas básicas. Então, o que pede lá na APC1? Vocês vão colocar o nome da obra, né? Então, Madame Bovary. Quem foi o autor, o lugar de publicação, que foi na França, tá bom? Eu pedi para vocês listarem as personagens protagonistas da narrativa. Então, quem vão ser as personagens protagonistas? Ao meu entender, é a Emma, obviamente, o marido e os amantes, né? Esses, para mim, são os protagonistas. Eu pedi para vocês caracterizarem com 3 adjetivos a personagem que mais lhe chamou a atenção. Então, pode ser a Emma, como pode ser o marido, como pode ser um dos amantes, como pode ser o pai, a primeira esposa do Charles, a Heloise, né, a primeira Madame Bovary. Enfim, escolha um dos personagens que mais lhe chamou a atenção e 3 adjetivos para
para caracterizá-los. A gente não tem muita descrição física dos personagens, então essa descrição mais psicológica. Então, a partir do que vocês vão ler ou já leram em resumo, e a partir dessa aula de hoje, como que vocês imaginam, como vocês acreditam que eram esses personagens, tá? Mas é para escolher apenas um e caracterizá-lo. Se quiser caracterizar com mais de 3 adjetivos, fiquem à vontade, eu até prefiro, né? É para caracterizar física e psicologicamente a personagem central. Então, é interessante que na pergunta anterior vocês caracterizem outro personagem que não seja protagonista, porque na pergunta sequente vocês vão ter que caracterizar. Eu pedi para nomear as personagens secundárias da história, então que eu acredito que seja a mãe, né, do Charles, o pai da Emma, a primeira esposa do Charles, tá? Talvez também na visão de vocês, talvez os amantes não sejam protagonistas, talvez eles sejam secundários, beleza? Mas daí isso vocês também encontram aí no Google, caso esqueçam, caso não saibam, caso, né, caso tenham perdido aqui o momento que eu falei o nome deles. E eu quero que vocês sintetizem poucas frases, poucas palavras, o conteúdo, o tema, a ideia base dessa obra. Então, essa obra, qual é a ideia dela? Sempre atentando para trazer essas questões, esses ideais realistas. E por último, que é a questão mais importante, que ela vale mais pontos, né? Eu quero que vocês comentem a originalidade da obra ao romper com o romantismo, bem como a imagem da mulher no realismo e suas diferenças com a mulher romântica. Então, qual que é a diferença da mulher realista com a mulher romântica? Lá no romantismo, a gente tinha aquela mulher perfeita, inalcançável, inatingível, idealizada, angelical, ingênua, pura. Agora, no realismo, a gente já encontra uma mulher o quê? Dona de si, com seus desejos próprios, indo em busca de suprir esses desejos, né? E daí, então, qual a diferença dessa mulher realista para a mulher romântica? E eu quero também saber se vocês encontram semelhanças com a mulher contemporânea. Então, nas mulheres de hoje em dia, vocês conseguem enxergar na Madame Bovary as mulheres de hoje, as mulheres contemporâneas? Então, eu quero que vocês, a partir da Madame Bovary, façam uma comparação, as diferenças com a mulher romântica e as semelhanças com a mulher contemporânea.